negócios, política, social, eventos, turismo, cultura, ponto de vista. Olá, eu sou o Melo Júnior, o programa é Ponto de Vista aqui na UniTV, diretamente do Laguna Business Center, no centro da cidade Juliana, todas as quintas, 23 horas. Nós temos aqui o apoio de Boião Restaurante e Choperia, qualidade e tradição, desde 1975, na Ponta da Barra. E também temos o apoio do Cia da Pizza, combo maravilhoso de pizzas, esfirra, salgado e doce, enfim, uma maravilha, né? No nosso programa de hoje, nós vamos entrevistar Karina Groy, bióloga do Instituto Australis. Karina, obrigado por receber o nosso convite. Eu que agradeço, sempre uma satisfação conversar contigo sobre as baleias, sobre o nosso trabalho. Ok. Karina, praticamente eu acho que a região sul conhece muito bem a Karina, né, de se apresentar, de dar entrevista, e nessa época aí, que é a época da safra da baleia, né? Mas o nosso programa é regional, tá certo? Então vai ali em Laguna e outras cidades. Então eu gostaria que tu falasse um pouco de quem é Karina Groy. Então, eu sou a Karina Grock, que é gaúcha, vim do interior do Rio Grande do Sul para o litoral em busca de realizar um sonho que desde que eu comecei a fazer biologia em Porto Alegre, fiz biologia na URGS, na Universidade Federal, eu despertei o interesse por trabalhar com animais grandes, pesquisar animais grandes. Quando eu era pequena, eu tinha visto numa enciclopédia lá os dinossauros, aí surgiu o interesse pelos dinossauros, só que eu descobri que dinossauros não existiam mais e o que eu teria mais perto de dinossauros, combinado com a minha paixão pelo mar, para pesquisar, foram as baleias. E isso trouxe a Karina gaúcha de Erechim, do interior do Rio Grande do Sul, para o litoral de Santa Catarina. Aí está fazendo quanto tempo? Isso já fazem... desde que eu fiz meu estágio aqui, a primeira vez, que foi em 96, né, já fazem aí quase 30 anos, 27 anos. Quase 30 anos. O que é interessante, né? Até a gente vai falar um pouquinho depois, vocês têm aí um momento de que recebe estagiários, né? Sim. Até de boa parte do país, né? Tu entrou como estagiária também e foi crescendo dentro do processo. Justamente, entrei como estagiária. E hoje tenho muito orgulho de ter na equipe, inclusive, outros estagiários que eu formei, né? Que fizeram estágio comigo trabalhando. Que legal. Seguindo o meu caminho, de certa forma. Né? Você já tem uma escola, né? Já tem uma escola. Karina, me diz uma coisa, mas tu pratica esportes hoje, né? A gente estava conversando há pouco sobre isso. Tens pelo menos um livro que eu sei, né? Que eu tenho lá em casa, no meu acervo, que você escreveu, tá certo? Conta um pouquinho dessa parte, né? Que sai um pouco do teu lado profissional e tem outras áreas. Falando do esporte, então, né? Passei a minha vida inteira dedicada às baleias, né? Desde que eu me descobri bióloga, trabalhando aqui, vi que isso era minha paixão, que eu ia fazer de tudo para conseguir viabilizar, manter e perpetuar o meu trabalho. E aí a gente acaba, e a idade vai passando, o tempo vai passando, e chegou uma hora que eu precisei começar a voltar a fazer exercício com mais frequência. Certo. E aí voltei a fazer natação, que já era meu esporte de infância. Antes de eu sair de Erechim, eu nadava, competia lá no Rio Grande do Sul. E aí descobri de novo a natação, voltei e agora participo de provas no mar. Pois é, lá tu nadava na piscina. Lá era piscina. Eu acho que Erechim, tem rio em Erechim? Acho que não tem, né? Até tem por perto ali, mas eu nadava em piscina e nunca imaginei nadar no mar como competição. Assim, e muda tudo, né, Karina? Muda tudo. E aí tu começou como lazer e tal, e hoje em competição. Participo de competições. Aqui no estado, né? Aqui na região em mar aberto, são chamadas de travessias, né? Travessias, né? E já ganhou alguns troféuzinhos, umas medalhinhas, né? Já ganhei. Então tá bom, isso é bom, né? Karina, e sobre o livro? Sobre o livro. Então, o livro é resultado do nosso trabalho dentro do projeto, né? Que a gente se propôs a escrever um pouco sobre as baleias, contar essa história e deixar, né, eternizada aí no formato de livros. Já é o segundo, na verdade. Há muito tempo atrás a gente tinha publicado um outro livro, uma outra etapa do programa de pesquisa e monitoramento da baleia franca.
E agora, dentro do ProFranca, que é o projeto atual, que eu coordeno, que a gente desenvolveu, que foi uma nova fase, que conta com o patrocínio da Petrobras. Perfeito. A gente, então, escreveu esse outro livro para contar uma nova etapa, dentro desse livro, tudo o que a gente sabia até o momento sobre as baleias. Né? Então, e a baleia do sul do Brasil, é isso? A baleia do sul do Brasil, e justamente. os gigantes... Tem um subtítulo, não tem? É, uma gigante do nosso litoral. Muito legal. Isso, porque é uma gigante que vem para o nosso litoral, né? Então... E o livro muito bem elaborado, bem encartado também, muito legal. Obrigada. Né? E tem à disposição, depois nós vamos falar, tem à disposição lá no Instituto Austrália para comercialização? Ele faz parte, em princípio ele foi feito para brinde, né? Terminou a primeira tiragem, agora a gente está planejando uma nova tiragem que vai ser disponibilizada a partir do final do ano, e ele está dentro do nosso programa de adoção de baleias. Que é um programa que a gente criou para ajudar a buscar recursos para manter o nosso trabalho. Ok. Ô Karina, mas antes de estar aqui há algum tempo, no Instituto Austrália, chegasse a trabalhar em outro segmento antes ou não? Estudou e já partiu para... Não, eu estudei e já vim para cá. Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu fui fazer biologia em Porto Alegre, porque eu tinha o interesse eu gostava do litoral, tive a oportunidade de, mesmo morando no interior, vir veranear sempre aqui em Santa Catarina durante o verão, então sempre tive, desde antes de nascer, eu vinha veranear aqui. Certo. E sempre tive o privilégio de ter o contato com o mar, pelo menos durante os verões, mesmo sendo lá do interior, né, gaúcho. E isso acabou me despertando interesse pelo mar, e quando eu fui fazer a faculdade, e aí fui fazer biologia, escolhi fazer biologia com esse interesse, enfim, entrar para a área de biologia marinha. E na faculdade eu comecei a buscar oportunidades assim, de experiências na área marinha. E aí eu conheci o projeto Tamar, conheci o projeto Golfinho Rotador, o projeto Baleia Jubarte, e daí na época o que era chamado Projeto Baleia Franca. E aí busquei estágios nesses projetos. Então, assim, eu nunca trabalhei com outra área, sempre foi nessa área. Apesar de ter trabalhado com outros grupos de animais, como tartaruga marinha, que não é do grupo das baleias francas, apesar de ser um animal marinho, né? Foi a minha primeira experiência no Projeto Tamar, que foi me abrindo portas para conhecer esses outros projetos e para chegar até onde eu cheguei. Que legal. Olha só, até para tirar um pouco uma certa confusão que tem, né? Nós temos o Instituto Australis, né? Nós temos o ProFranca, nós temos a EAPA da Baleia Franca. Outro dia perguntaram para mim o que tinha a ver, por exemplo, com a Polícia Ambiental, né? Consegue abrir um pouco para nós, assim, cada caso e depois o que especificamente de vocês? Com certeza, então... A APA da Baleia Franca é um órgão governamental, na verdade ela é uma unidade de conservação federal, ela não é um órgão, ela é uma unidade de conservação federal gerida por um órgão federal governamental, que é o ICMBio, Perfeito. Que é o Instituto de Conservação da Biodiversidade, e ela é então administrada por profissionais analistas do governo federal. Perfeito. A semelhança com a gente é que o nome Baleia Franca, né, confunde os nomes dos projetos e tal, mas é que nós propusemos antigamente, com base nas primeiras pesquisas, nos primeiros levantamentos que a gente fez sobre a Baleia Franca aqui no nosso litoral, nós identificamos uma principal área de concentração e aí propusemos ao governo federal a criação dessa unidade de conservação, a área de proteção ambiental da Baleia Franca, com o objetivo de proteger a Baleia Franca na sua principal área de concentração reprodutiva no sul do Brasil, que é aqui o litoral de Santa Catarina, desde Florianópolis ali até Balneário de Rincão. Essa é a maior área de ocorrência da espécie aqui no nosso litoral, em todo o litoral brasileiro. Paralelo a isso, a gente tem então a ONG e os projetos que a ONG desenvolve. Qual é a nossa ONG hoje? É o Instituto Australis de Pesquisa e Monitoramento Ambiental, que é o nosso CNPJ, que é a instituição que vai buscar recursos para manter esse trabalho com a Baleia Franca e outros trabalhos que eventualmente a gente realize. Dentro do Instituto Australis, então, que ele é o nosso a nossa pessoa jurídica, dentro do Instituto Australis a gente desenvolve projetos de acordo com as linhas de pesquisa. Então, o nosso principal projeto hoje, ao qual a maior parte do Instituto Australis se dedica para manter e executar, é o ProFranca, que é o Projeto Franca Austral, que ele foi criado em 2018 como uma proposta dentro de um edital, uma proposta de projeto dentro de um edital de seleção pública da Petrobras.
para patrocínio. Nós fomos aprovados e começamos a executar em 2019. Agora nós já estamos na fase 2, nós tivemos uma renovação que aconteceu ano passado de patrocínio, então esse é um projeto de pesquisa dentro do Instituto Australis. Perfeito. Além disso, o Instituto Australis também executa um outro projeto que ele não é de pesquisa, ele é de monitoramento, que é o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, que é uma condicionante do licenciamento ambiental, exigido pelo IBAMA para que a Petrobras faça, para poder explorar lá a região do pré-sal. Então, nós executamos o monitoramento em algumas praias dentro desse projeto de monitoramento de praias. Perfeito. Então, são os dois projetos que o Instituto Australis, dentro do seu arcabouço de CNPJ, né, como pessoa jurídica, executa. Isso. A gente poderia ter outros projetos, a gente poderia buscar fundos para fazer outras. Instituto Australis só tem aqui em Santa Catarina ou tem Instituto Australis em outro local? Não, só aqui em Santa Catarina. Só aqui, né? Então tá bom. Karina, vou deixar uma bola quicando para ti, nós vamos falar depois então dos projetos, né? Com relação a outros cetáceos, as questões também de aves e tal, né? O que passa por ali, ou qual é a responsabilidade do estudo que vocês fazem também, pode ser? Tá? Então estou aqui com a bióloga do Instituto Australis, Karina Grock, e vamos a um breve intervalo e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, UniTV, diretamente do Laguna Business Center. E, Karina, Laguna e região, canal 26, Tubarão e região, canal 4.1, Instagram, Facebook, YouTube, aplicativo da TV, não tem... Se a pessoa diz, não consegui assistir a entrevista, a gente vai achar um jeito, né? E é muito legal, tenho conversado aqui com a equipe, que tem pessoas, amigos nossos, de outros estados, inclusive, que eles estão acompanhando, né? Agora esse final de semana, eu assisti a terceira entrevista de vocês, já estou com as outras aqui, então fica no acervo, né? Fica ali, de todo mundo, é a facilidade que a gente tem na internet hoje, né? E no próximo programa eu vou entrevistar Anderson Passos da Rocha, o popular Rochinha, pessoa folclórica na cidade, Rei Momo, Papai Noel. Hoje ele é responsável pela iluminação pública da cidade de Juliana. Tenho muitas perguntas a fazer para ele, né? Vai ser muito legal, papo bem gostoso, né? Enfim, Karina, então com relação a outros animais ou né, outros cetáceos, aves, né? De vez em quando aparece pinguim aqui, aparecendo na área de atuação de vocês ou alguém chamando, né? O que é diretamente... É claro que vocês também orientam as pessoas de como fazer, né? Mas o que é ligado diretamente a vocês? Então, dentro desse projeto de monitoramento de praias, a atuação envolve o registro da ocorrência de tetrápodes marinhos, que são aves marinhas, né? Então envolve os pinguins e as aves que estão aí na orla, as tartarugas marinhas e baleias e golfinhos. Então, sempre que tiver um animal desses, tem um número lá que é o... Depois a gente passa ali para chamar. Pode chamar também, assim, através da Polícia Ambiental, dos órgãos ambientais. Especialmente aqui em Laguna, a nossa área de atuação não é aqui. Certo. A nossa área de atuação é mais para o norte. Tá. Então, em Laguna, a instituição que é responsável é o DESC. O DESC, então, apareceu um animal desses marinho encalhado na praia, ou precisando de assistência... ou morto, vivo ou morto, vivo precisando de assistência ou morto, chama o DESC, que é a responsabilidade deles, o monitoramento e o acionamento, né, para a ocorrência dos animais aqui nessa região. Que legal. Bom, então vamos lá, porque nós estamos agora na safra da baleia, certo? Mas antes de entrar na baleia franca, nós temos outras belas nos visitando, né, já há algum tempo, que é a jubarte, né? A gente, vamos ter essas incidências também esse ano, Karina? Da jubarte? A gente não tem como prever, né? Certo. Porque assim, a ocorrência das baleias jubartes aqui no nosso litoral, ela não é tradicional, assim, ela não é, não digo que é totalmente anormal, mas ela não é frequente, que eu posso dizer assim. Porque ela aconteceu alguns anos atrás, teve um ano que teve bastante ocorrência de jubartes, a gente ficou muito acostumado, muito
bem ou mal acostumado, de certa forma, né? Mal acostumado que eu falo assim, poxa, chegou ano seguinte, aí não tinha tantas jubates, cadê as jubates? Aí não aparecem, né? Teve muita mais jubate quase do que baleia franca, e no ano seguinte nada. Por quê? Porque aqui não é a área de ocorrência das jubates. Elas passam aqui pelo nosso litoral, indo durante a sua migração, elas migram aqui para o sul para o Brasil da mesma forma que as francas. Perfeito. Porém, a área principal de concentração delas, que é dentro do período reprodutivo, que é esse mesmo que está iniciando agora, assim, para as baleias francas também, assim como para as francas, mas é lá no litoral sul da Bahia, principalmente. Perfeito. Então, as jubates, normalmente, elas passam mais longe da costa, porque é uma espécie que não é costeira, ela só se aproxima de ilhas oceânicas. Não gosta muito da areia, Não né? gosta muito da areia, não gosta muito da arrebentação da onda, aquela onda batendo na cara, é coisa só para baleia franca. Perfeito. Baleia jubarte não é muito fã. E aí elas vão lá para o litoral sul da Bahia. Porém, naquele ano que teve a sua ocorrência típica, a gente teve uma incidência muito grande de baleias jovens, jubartes jovens aqui na região. Pode ter sido, e a principal hipótese de quem trabalha com baleias jubartes é de que elas, em função da recuperação populacional dessa espécie, que elas já saíram da lista de espécies ameaçadas de extinção aqui no Brasil, aumentou muito a população e elas começam a se distribuir por uma área maior, mais ampla, né? Começam a procurar outros lugares. E talvez teve um grupo aí de animais jovens, que era o que estava acontecendo aqui, que se aproximou aqui da costa de Santa Catarina procurando alimentação. E, de jovem, fato, né? Foi dar uma passeada e tal. São mais aventureiros, né? Então, resolvendo buscar alimento aqui em outras áreas. Certo. E aí eu tô falando em buscar alimento, mas assim, tradicionalmente o público que já me ouviu falar das baleias, vai se perguntar, tá, mas tu sempre falou que as baleias não se alimentam aqui, né? E sim, realmente, assim, tradicionalmente elas não se alimentam. Certo. Especialmente a baleia franca não se alimenta aqui. Mas as jubartes, elas se alimentam de pequenos peixes, além de krill. Além do krill, que é o mesmo alimento das francas, que só tem lá na região antártica. Perfeito. Que é por isso que a franca não se alimenta aqui, só na Antártica, porque a franca só se alimenta de krill. Perfeito. E pequenos copépodos, que são também organismos pequenininhos, que a gente aqui não tem abundância. Mas as jubartes não, elas se alimentam de pequenos peixes. Então, nesses períodos que a gente tem a ocorrência delas aqui, elas podem estar procurando esses pequenos peixes, e de fato já aconteceu evidências de pesquisadores verem elas se alimentando ali no norte do estado, principalmente, e até alguns animais que acabaram encalhando e encalharam mortos. Foi feita a necrópsia e encontraram peixes no conteúdo estomacal desses animais, comprovando também, então, que elas estavam tentando se alimentar ou se alimentando. Então, são ocorrências atípicas, não temos como prever se elas vão vir esse ano para cá também ou não. Já tivemos algumas avistagens, bem menos do que em outros anos, o que para mim seria o normal, o que a gente teve de avistagem até agora de jubarte. Okay. Ô, Karina, temos aqui no Itapirubá, tá certo, que atende os dois municípios, para ninguém ficar triste com a gente, né? Nós temos aí a parte de observação, de laboratório, de estudos e de visitação, né? Fala um pouquinho para nós. Isso, a gente tem na praia de Itapirubá a nossa sede, que é o Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca. Perfeito. Que ele existe já há bastante tempo. E ele hoje é a sede do projeto do Instituto Australis e do projeto Franca Austral, do ProFranca. Então, lá na nossa sede, nós temos um centro de visitantes apropriado, apto e recheado de informações para receber os turistas e a comunidade que vai buscar mais informação sobre as baleias e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Então, no centro de visitantes tem painéis explicativos e nós temos também, inclusive, um espaço que tem esqueletos de alguns animais marinhos, inclusive o esqueleto de uma baleia franca adulta, de 14 metros de comprimento, que é o único esqueleto desse tamanho e de baleia franca exposto aqui, de baleia franca adulta desse tamanho exposto aqui no nosso litoral, disponível para o público conhecer e ter a sensação real de perceber assim, mais de perto o tamanho da baleia franca, né? Que é um animal enorme, né? Os gigantes do nosso livro, né? É isso. Ali também são nossas salas de trabalho, o escritório, o laboratório, né? Tudo concentrado, então, na praia de Itapirubá, no Centro Nacional de Conservação da Baleia Franca. A gente está no lado norte da praia, né? Também para situar melhor quem vai nos buscar, mas é ali na praia de Itapirubá, enfim. Dali também, nessa época que as baleias estão chegando, muitas vezes a gente começa a ter avistagens de baleias, a presença delas ali na frente, então da nossa sede o visitante também pode observar as baleias. Perfeito. Com o auxílio da nossa equipe, dos nossos guias, quem chega lá faz uma visita orientada também, a gente acompanha, né, leva o visitante para uma visita guiada. Até o importante falar que a gente pede para as pessoas, por gentileza, fazer um agendamento antes, para a gente poder organizar especialmente grupos, né, de visitantes. Então, o agendamento é bem fácil, é no nosso site, que é o www.baleiafranca.org.br.
tem lá a abinha Centro Nacional, Centro de Visitantes. Faça o agendamento lá, que assim a gente consegue se organizar melhor para atendimento. Perfeito. E vocês também têm alguns trabalhos com crianças, né? Num Sim. determinado período, esse período quando tem a safra das baleias chegando aqui, vocês têm o específico o trabalho com crianças? Nessa época acaba que a gente deixa mais livre, né, para os grupos escolares fazerem visitação quando quiserem, conforme seu agendamento, seu planejamento dentro das escolas. Então, durante esse período da presença das baleias, a gente até promove algumas atividades pontuais, assim, em eventos, em feiras, mas não aquela regular que talvez tu esteja se referindo àquelas que a gente faz no verão, né? No verão a gente tem o programa de férias com as baleias, que a gente promove atividades sempre nas quintas e sábados para o público infantil, infanto-juvenil, envolvendo as crianças em atividades lúdicas, sessões de filme, educativos, onde a gente fala sobre as baleias, fala sobre o meio ambiente, sobre a importância de preservar esse ambiente que eles estão ocupando ali durante o verão e mostrando que durante o inverno aquele ambiente também tem a presença das baleias, né? Nessa época do ano a gente recebe bastante grupos escolares, né, de escolas tanto de Imbituba quanto da região, de crianças pequenininhas até jovens, adolescentes. Tu mesmo falou que no sábado esteve lá e tinha a visita de universitários, né, do Rio Grande do Sul. Então a gente, né, recebe os mais variados públicos e os guias e condutores aqui da região também agora começam a receber os turistas para visitar as baleias e levam eles lá também no seu roteiro de visitas. Ah, que legal. Olha só, as primeiras baleias, né, estão antecipando, já está frequente chegar em junho, porque antes a gente se preparava de julho para frente, né? Sim. E agora as danadinhas estão chegando um pouco antes. A primeira aqui chegou... Aí tu vai foi dia 20 de junho, 19, né? 19 de junho a gente teve. E o teve primeiro filhote esse ano foi aqui também. Sim. Aí foi em Laguna. Sim. Tá certo. Puxar um pouco pro nosso lado aqui, né, Com Karina? certeza. Mas eu brinco, eu moro no Itapirubá também. Tu mora no sul ou no norte? Eu moro no Itapirubá. Não me provoca, né? Mas aí, conta pra gente assim, estão antecipando a vinda, e aí antecipa a vinda e o retorno delas também ou não? Não muda? É mais na chegada? A gente tem observado essa chegada um pouco mais antecipada. Vamos pontuar, assim, especialmente nos últimos, incluindo esse ano, nos últimos 3 anos, mas já aconteceu anteriormente também. O fato é que a gente tem uma flutuação na ocorrência de baleias aqui na região, no número de baleias que vem para cá. Essa flutuação a gente já viu que está relacionada à disponibilidade de alimento na região antártica. Quando as baleias francas têm mais alimento lá, mais condição elas têm de engravidar e, consequentemente, as fêmeas virão para cá para o nascimento do filhote. E isso acontece de forma acumulativa ao longo de vários anos, de tal modo que a gente não consegue prever. Por exemplo, esse verão teve mais alimento e vai ter mais baleias vindo para cá no inverno seguinte. Não é assim, é um efeito mais a longo prazo. Mas essa abundância de alimento tem a ver com oscilações climáticas. Então, todas as anomalias, os eventos e até as alterações climáticas que estão sendo acentuadas pela gente, né, pelos homens, acabam interferindo na quantidade de alimento que elas têm lá, e isso, consequentemente, interfere na quantidade de baleias que vêm aqui para o nosso litoral para o nascimento dos filhotes. O fato é que a gente tem anos que elas chegam um pouco antes, tem anos que elas chegam um pouco depois. Temos observado que quando elas chegam um pouco antes, porque são anos onde a gente vai ter mais quantidade de baleias. Perfeito. E elas vão embora lá pelo final de outubro, início de novembro, que é o normal. Esse ano aconteceu isso, elas chegaram mais cedo, vamos ver agora como é que vai ser o desenrolar dessa temporada. Legal, Karina. Deixar uma bola quicando para ti, nós vamos falar um pouco de pontos de avistamento, berçários, para a gente abrir um pouquinho, porque isso é a curiosidade de todo visitante que vem quando está vindo para cá, né? Como é que funciona todo esse processo, ok? Então eu estou aqui com ponto de vista recebendo Karina Grock. Acertei? Acertou. Então tá bom. Em um breve intervalo e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, ponto de vista, UniTV, quinta-feira, 23 horas. Estou aqui conversando com a bióloga Karina Grock. E o papo está muito gostoso. Nós vamos agora fazer uma parceria aqui, Karina, com a nossa produção. Nós vamos mostrar algumas cenas aqui para vocês também. E até para aqueles que não tiveram a oportunidade de ficar com aquela vontade, né, de ver as danadas aí de perto, né, as belas de perto. Ô, Karina, me diz o seguinte, a questão de berçários e avistamento, né?
Uma pergunta que tu deve ouvir muito assim, quando eu avisto a baleia no Farol, ou avisto aqui no Mar Grosso, ou daqui a pouco aí na Pedra do Frade, ou lá na Praia Norte, ou em Garopaba, né? Ou em Bituba, ali exatamente ficam os berçários ou também a passagem delas? Então, a nossa região, de modo geral, o sul aqui de Santa Catarina, né, a região centro-sul, é a principal área de ocorrência da baleia franca, como eu mencionei antes. Através dos levantamentos aéreos que a gente faz todos os anos, a gente conseguiu identificar isso, ver que essa é a região central de ocorrência. Temos baleias mais para o sul e mais para o norte. Perfeito. Em termos de berçário, o que é o berçário? Berçário, teoricamente, é o lugar onde as baleias nascem, né? Perfeito. E a gente tem, de modo geral, as fêmeas vêm para cá grávidas para o nascimento dos filhotes. Como é que é o ciclo reprodutivo delas? Elas acasalam num ano, o tempo de gestação é aproximadamente 11 meses, de 11 a 12 meses, pode durar, mas geralmente é 11 meses. Então, por exemplo, elas acasalam num ano e elas vão ter o filhote só no ano seguinte. E aí elas vêm aqui para o nosso litoral justamente para isso, para o nascimento dos filhotes. Elas encontram aqui enseadas calmas, protegidas, águas mais quentes. E aí tu vai me perguntar, poxa, mas... inverno aqui, a água é mais quente. Como assim? Mais quente que a região antártica. Delas, né? Que no inverno, mesmo no verão, é muito mais frio que aqui. Então, elas precisam desse conforto térmico para o nascimento dos filhotes. Isso torna a nossa região, de modo geral, um berçário para essa espécie. Especificamente, temos praias berçário? Não sabemos. Os nascimentos, eles raramente são registrados. Tem acho que 2 ou 3 registros no mundo inteiro. É muito difícil. A gente imagina que isso provavelmente seja porque, como as baleias francas são mamíferos, assim como nós, a maioria dos partos tendem a acontecer à noite. Perfeito. Então, talvez até isso seja uma proteção contra predador, não sei. Pode ser. Então, é muito difícil a gente conseguir ver. Tanto é que tem lugares que se fazem horas e horas de monitoramento e pesquisa e é muito raro ver nascimentos e registrar nascimentos. Então, a gente não sabe exatamente aonde as baleias francas nascem. Mas o fato é que a gente consegue registrar, a gente já viu aqui no nosso litoral várias vezes, uma baleia chegando sozinha. Certo. E depois, através do reconhecimento individual, que a gente consegue fazer pelas fotografias aéreas, elas têm aquelas calosidades, que são impressão digital de cada baleia, e isso permite com que a gente, fazendo uma foto aérea, consiga reconhecer cada uma delas, diferenciar. Então, através disso, a gente consegue, já identificou já detectou várias baleias que chegaram sozinhas e uns dias depois estavam acompanhadas de filhotes, comprovando que nasceram aqui. Agora, esse aqui, né, aí pode ser aí, qualquer praia, pode ser aqui em Laguna, em Bituba, um pouquinho mais para baixo. Possivelmente nesses lugares que tem as enseadas, né, que são mais protegidas, como eu falei, porque elas estão procurando esse ambiente mais confortável para servir de berçário e para cuidar dos filhotes. Depois nós vamos passar aqui também, Karina. Nós temos o caso, por exemplo, aqui perto em frente, né, perto do Frade, parece que é propício, ali perto do morro do Itapirubá, lá no Farol, para quem é leigo, né, parece que elas procuram esses espaços, os né, recantinhos, né, cantos de enseadas, recantos, isso. Que é onde o mar está mais tranquilo imagina, né, tu tá grávida e vai querer tranquilidade para o nascimento do teu filho, né? Não vai procurar uma água turbulenta, uma região mais de mar aberto, a não ser que aconteça alguma coisa, não conseguiu chegar até aqui a tempo, certo. E aí tá na hora do filhote nascer, e aí vai nascer. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito, Então vou pedir para a produção que passe para nós, Karina. A gente tem umas imagens, das primeiras baleias. Aí eu vou deixar que tu vai discorrendo para gente, certo. né? Quem é essa bela aí? Então, essa aí é a primeira que a gente registrou aqui, a primeira que chegou no dia 20. A gente teve o primeiro registro nessa temporada, foi no dia 19 de junho, foi um pouquinho mais cedo, e conseguimos fazer a imagem dessa baleia no dia 20, que a gente acredita que essa seja a mesma, a segunda baleia, na verdade, que a gente avistou na temporada. Nessa temporada, isso. Uma curiosidade, né? Eu vi uma entrevista tua dizendo, essa aqui já está aqui desde 2013, já é a segunda, terceira vez que passa aqui, vocês têm uma forma, né, claro, totalmente técnica, né, científica, de entender que essa aqui já é... Que é isso que eu falei da fotoidentificação, né? Nessa foto, inclusive, ilustra muito bem as calosidades que elas têm na cabeça, dá para ver ali aquelas... que muita gente acha que é craca, né? Pode até ter incrustações de craca, mas são, na verdade, calos que já nascem com a baleia. Tem a pele áspera, um pouquinho diferenciada. É a digital dela. Em cima desses calos, eles são colonizados por uns bichinhos que a gente chama popularmente de piolhos de baleia, que são os ciamídeos. Então, que dão essa coloração branca. E isso não muda. Isso é impressão digital, fica sempre do mesmo jeito.
Então, com isso a gente É a fazendo mesma? uma foto... É a mesma baleia. É a mesma né? baleia, tá. Com isso a gente consegue fazendo as fotografias aéreas, a gente consegue Aqui- catalogar cada uma delas e fazer a carteirinha de Sim, identidade de cada uma com a impressão digital. Aqui ela está onde? Isso foi em Itapirubá. Itapirubá, É. né? Essa que Foi foi registrada agora dia 19 e 20 de junho, é isso? Isso, aham. E aí Isso. nós estamos vendo em movimento, Aí agora em né? movimento, Que legal. a mesma baleia. É. Hoje a gente tem os drones, né, que nos Sim, permitem sim. obter essas imagens Imagina, com facilidade, baixíssimo custo, e está nos proporcionando ampliar, inclusive, o catálogo de fotoidentificação, Que legal. né, com essas imagens e mostrar essas imagens lindíssimas, né? E essa é a mesma baleia do dia 19 de junho, por aí. Essa é a baleia do dia, do dia 20 de junho. Dia Desculpa, 20 eu de fiz junho. uma confusão aqui, ela, do dia 20 de junho. Ela não tem um nome assim, né? Maria, Antônia, Não, tal, é um número, né? ela tem um número, Número. ela tem um número de catálogo, não vou me recordar agora qual é o Sim, número sim. dela, mas ela tem um número. E aí, como tu falou, né, o que acontece? Quando a gente faz uma imagem assim, aí a gente recorta ali a partezinha da cabeça, onde tem as calosidades, insere num programa específico Ok. para analisar essa imagem e compara essa baleia com um catálogo pré-existente, que a gente vem construindo aí já há 4 décadas, desde Que legal. de 1980, um pouco menos de 4 décadas. Desde 1987 a gente começou a ter oportunidade lá, os primeiros pesquisadores que estavam no projeto, fazendo levantamentos aéreos. Essa é uma fotinho bem certinha assim para analisar, né? Dá para ver bem as calosidades. Seja mais aproximada. E aí a gente compara essa baleia com as que já estão catalogadas, e é assim que a gente sabe que a gente já catalogou ela desde 2013, já veio para cá outras vezes, é uma fêmea, já teve filhotes, então mesmo ela estando sozinha, a gente sabe que é uma fêmea, então potencialmente se ela está aqui é porque ela está grávida. Sim. E ainda vai ter o filhote, né? Então a gente Perfeito. constrói todo um histórico de vida, e isso é uma parte super gratificante desse trabalho, né? que A gente legal. imagina conhecer individualmente uma baleia, reconhecer e conseguir identificar quando elas retornam. Isso é o que eu acho mais fascinante desse trabalho. É até emocionante, né? Deve tocar um pouquinho vocês assim, Com certeza. todo esse acompanhamento, sim, né? Tem. Não, e quando a gente vê uma baleia que foi catalogada há muito tempo atrás, tem baleias que já vieram para cá, que foram catalogadas lá no início da década de 70 na Argentina. Certo. E a gente identificou e localizou elas aqui. Né? Então, olha só, conhecer uma baleia que tu tem certeza que ela tem, às vezes, quase 50 anos de idade, isso é muito emocionante, assim, é muito para a gente que pesquisa, e mesmo para o público que nos ouve, com certeza acha isso super interessante. Né? Nós temos cenas com o filhote dela aí? Filhote, nós já tivemos o registro do primeiro filhote da temporada, que foi ali no final de junho, também foi um pouquinho precoce, dá para dizer. Sim. Esse filhote, essa baleia, a gente tinha identificado ela... Lado, né? Através de parceiros, até do projeto Farol das Baleias, que é um projeto que está monitorando as baleias com drone aqui na região. Eles tinham registrado essa baleia sozinha, 4 dias antes desse dia aí, em que a gente viu ela com esse filhote. Então, esse filhotinho ele vai ter, no máximo, 4 dias de vida nessas imagens 4 aí. dias de vida? 4 dias de vida. Já tá Muito passeando, recém-nascido. E é legal que dá para observar que ele é mais cinza, né? Sim. Ele tem a coloração bem mais clara, então os filhotes nascem assim, Sim. nascem mais acinzentadinhos. E ao longo das primeiras semanas aí de vida, eles já começam a escurecer para depois ficar preto, assim como a baleia adulta, que é a característica da baleia franca, né? Olha só que legal. Essas imagens aí foram aqui em Laguna, na praia de Itapirubá Sul, Perfeito. no lado sul da praia, nesse dia maravilhoso aí. Deu tudo certo aí, né? Deu Tá tudo com tudo certo. combinado, né? Tudo combinado, exatamente. Então, esse foi o primeiro filhote registrado nessa temporada. E essa baleia continua por aí. Ela foi já registrada na Praia da Vila. Perfeito. Antes ela tinha passeado lá pela Ribanceira, quando estava sozinha ainda. E a gente acha que ela teve esse filhote ali na Praia de Itapirubá Sul mesmo. E ela fica, por exemplo, ela vai retornar lá pro final do ano, lá pro novembro, dezembro, ou não? Não, a maioria das baleias que a gente conseguiu monitorar ao longo de bastante tempo na temporada nos mostraram que elas ficam entre 2 a 3 meses aqui na região. Então, por exemplo, as baleias que chegaram agora, essa baleia aí... São as primeiras a retornar. A tendência dela é que daqui uns 3 meses, lá por setembro, ela retorne. Né? Julho, agosto, setembro, fecha 3 meses, lá por setembro ela retorne. E as baleias que vão chegando depois e tendo os filhotes depois, essa fotinho aí, dá pra ver bem direitinho
só interrompendo o assunto, as pregas fetais Certo. que o filhotinho recém-nascido tem quando nasce. Então tem uma partezinha ali na parte de cima, a parte que está entre o filhote e a baleia no corpo, dá para ver uns risquinhos ali, ó. Como se fosse uma proteção, alguma coisa parecida? Não, é porque o filhote dentro da baleia ele está enroladinho, né? Perfeito. E aí quando ele nasce, até essas pregas esticarem direitinho, ficar lisinho, elas nos dão a evidência também de que esse filhote é recém-nascido. Ah, que legal. Então dá para ali em cima também dá para ver, ó. Que é super interessante, né? Esse filhote é tão novo que até as pregas fetais a gente conseguiu ver nele. É impressionante, né? E daí, falando dos nascimentos, né? As primeiras baleias, então, como essa que chegaram agora, tendem a ficar aí até setembro. Talvez pode ficar um pouquinho mais, aí vai de acordo com a sua necessidade, mas em média é uns 3 meses que elas ficam. E as que chegarem depois vão ficar até o final da temporada, lá até outubro, novembro, que é quando a gente tem as últimas baleias aqui na região. Geralmente na primeira quinzena de novembro, a gente registra as últimas avistagens. Certo. Ô, Karina, depois a gente vai discorrer um pouquinho mais. Deixar aqui quicando para ti, nós estamos indo já para o 4º bloco, né? Passa rápido. Passa rápido, a questão dos avistamentos, né? Que a gente hoje tem até sinalizado e tal, o que pode, o que não pode, distância, porque nós estamos numa região que a gente consegue, não precisa estar embarcado, não precisa estar, né, mar adentro para ver, porque a gente consegue avistar da praia praticamente, né? Ok? Estou aqui com Karina Grock, bióloga do Instituto Australis, falando aqui das belas baleias que estão visitando aqui o nosso litoral. Um breve intervalo e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, ponto de vista, UniTV, 23 horas, quinta-feira. Estou aqui com Karina Grock, especialista, tá, Karina? Especialista, né? Aí, reconhecida aí além fronteiras com relação às baleias francas. E nós estamos aí no período das baleias chegando aqui, visitando o nosso litoral. Lembrando que na próxima quinta-feira eu vou entrevistar aqui o popular Rochinha. Tá? Vai ser um papo forte, pesado e gostoso. Né? E vamos falar um pouco da história do Rochinha e também das questões da iluminação pública da nossa cidade, ok? Ô, Karina, toma a liberdade de dar uma retornada aqui. A gente falou ali do centro de observação, né? Isso. A gente tu falou ali que tem o esqueleto da baleia e tal. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui, tu dá uma referenciada para a gente, pode ser? É só para ilustrar, né? Esse é o esqueleto da baleia franca que a gente tem lá exposto. Ele tem 14 metros de comprimento, então está exposto para o público conhecer. Né? Lembrando que é importante fazer o agendamento para visitação. Pode repetir para nós? O site é o www.baleiafranca.org.br. Tem lá uma abinha Centro de Visitantes, saiba como chegar também dentro dessa mesma página, e tem ali já o calendáriozinho, os horários, todo o esqueminha para o agendamento, que ele é automático. O agendamento ali. Pode ser grupos, mas se é um casal, está passeando aqui, vai lá, agenda, que vai incluir junto com os outros grupos, é isso? Exatamente, né? É justamente para a gente organizar, e certo. Por exemplo, se a gente tem um grupo de muitas pessoas que vão visitar num certo horário, eles vão, conforme o número de pessoas, bloqueia aquele horário, que é para o visitante que vai avulso, casal, sozinho, ter uma boa experiência, não chegar lá e de repente tem 50 pessoas lá dentro. É um espaço pequeno, né? Perfeito. A gente não tem muita gente para atender, então a gente organiza dessa forma, tem uma limitação de pessoas em cada horário, justamente para a gente poder fazer o melhor atendimento para o visitante que vai lá buscar mais informação para as baleias. A gente tem uma lojinha lá também, esqueci de falar antes, que ajuda o nosso trabalho, a venda dos produtos que a gente tem lá, que é desde camiseta, lembrancinha, caneco, adesivo, enfim, baleias de pelúcia também, as baleias que a gente conhece, também a gente transformou em pelúcia, com uma historinha cada uma, e isso tudo ajuda o nosso trabalho e a pessoa pode levar uma lembrancinha para casa da sua visita. Que legal. Então vamos agora abrir um pouco essa questão de avistamento, né? A gente tem hoje, as cidades já estão fazendo, que são as 3 da rota, né? Que é Laguna, Ibituba e Garopaba, mas especificamente aqui em Laguna, foram colocadas placas em determinados pontos para avistar a baleia. Uma questão de proteção também e tal, né? E tem aí uma discussão que poderá acontecer novamente o embarcado, né? Mas eu acho que o charme, eu acho que tu
na nossa costa aqui, né, de poder ou estar no morro, ou estar na beira da praia e ver elas ali na tua frente de forma bastante natural, né, Karina? A gente tem essa oportunidade de ter aqui no Alto Litoral uma espécie que ela é costeira, né, a baleia franca é a única espécie de baleia que ainda está ameaçada de extinção aqui no nosso litoral e que que se reproduz no litoral brasileiro e na costa brasileira especificamente. Então, esse comportamento das baleias de se aproximarem da costa faz com que a gente consiga avistá-las facilmente a partir de terra, né? Não sendo necessário fazer uma saída embarcada, por mais que a gente sabe que é toda uma experiência diferente, o embarque, enfim. Mas é muito interessante essa iniciativa de vocês. Quero também já deixar aqui meus parabéns por colocarem essas placas no município de Laguna, nesses pontos. Eu tive a oportunidade de ver já, né, alguns locais com as placas, porque sinaliza locais onde as baleias podem ser avistadas, né? E a gente tem também dentro do nosso projeto, dentro do ProFranca, a gente também vai instalar agora umas placas nos pontos que nós monitoramos a partir de terra. Nós temos todo um trabalho de pesquisa dentro do projeto, que conta com o auxílio de voluntários. Inclusive quero agradecer a parceria que a gente tem em alguns lugares para hospedagem desses voluntários e alimentação, que a gente vai colocar placas também sinalizando os pontos que nós monitoramos dentro do projeto Franca Austral durante a temporada reprodutiva, que também sinaliza locais que tem a presença de baleias, né? Isso é muito importante para o público saber, né? Porque chega aqui, pode buscar ajuda de guias e condutores. Quero também fazer um adendo aqui para o público que nos ouve, que é muito interessante a experiência de observação guiada com guias e condutores. Sim. A gente, dentro de uma das nossas ações do ProFranca, também é capacitar esse público para melhor atender, capacitar os guias e condutores ambientais e o pessoal da rede hoteleira e turística para melhor atender o visitante e mesmo a comunidade que às vezes quer ter uma informação melhor, quer fazer uma visita guiada. A gente vai oferecer um curso em agosto, mais uma edição desse curso. Que legal. Vai ser até um pouquinho mais amplo. Ele tem duas etapas virtuais e uma etapa presencial, que é aquela visita técnica lá na nossa sede. Perfeito. Então isso é bem importante, né? A gente capacitar e munir o guia, enfim, o público com o máximo de informações que são geradas pelo trabalho de pesquisa que a gente desenvolve. Na verdade, tu recebe, nós estamos na safra, né? Então, nós temos uma rota, tá certo? E o visitante pergunta. Sim. Né? Claro, tem aquele visitante que ou é acadêmico, ou é técnico, ou é biólogo, é cientista, tal, que ele já domina um pouco aquilo que é. Mas tem aquele que, uma baleia, tá daí, conta alguma coisa. Que baleia que é essa? Ou até assim, né? Teve aquele ano que teve a ocorrência grande de jubates, o pessoal se confundia e falava, vi uma baleia aqui. Aí a gente corria para ver a primeira baleia, inclusive, da temporada. Não tenho certeza do ano agora que foi, mas a primeira baleia, a gente correu lá em cima do Morro de Itapirubá, falar, tem baleia, e a gente achou super cedo. Eu acho que era maio, início de maio, e é muito raro as baleias francas chegarem aqui em maio. Mas a gente correu para cima do morro. Sim. Que baleia que é, né, para ver que baleia, chegamos lá, era uma baleia jubarte, né, que a gente falou antes das jubartes. Perfeito. Então, assim, as pessoas saberem mais sobre a espécie, sobre a ocorrência, sobre os hábitos, aonde podem ser avistadas as baleias, o que elas vêm fazer aqui, né? É fundamental. E isso complementa o nosso trabalho, porque não adianta a gente fazer toda a pesquisa que a gente faz, que envolve o sobrevoo, saída embarcada, o monitoramento a partir de terra, e gerar informação científica, fazer publicação científica, gerar subsídios para políticas públicas, mas e o público? O público precisa na verdade, saber você está falando também. De turismo, né? Está falando de turismo, é essa parte que se abriu. Exatamente. Então ficava de pesquisa, ficava um negócio tipo uma caixa preta ali e não se... E o turismo ele se tornou viável porque a gente, a partir da pesquisa, começou a gerar conhecimento sobre a presença delas, os locais de maior concentração, começamos a fazer divulgação. E aí o turismo se tornou viável, né? Porque aí tu começou a saber aonde as baleias estão e saber, poxa, essa espécie está aqui presente, está aqui com filhote e tal, a gente pode organizar passeios para as visitas, enfim, organizar e preparar a região. Então, né, voltando aí ao assunto das placas, né? Essa iniciativa de sinalização com as placas, ela é maravilhosa para sinalizar para o público que tem que ter atenção, porque a placa de vocês tem isso, né? Perfeito. Tem que ter atenção para a presença das baleias e seguir regras, normas, os cuidados, porque, afinal de contas, as baleias estão aqui há muito mais tempo que nós. Imagina. E a água e o mar é o ambiente delas, é a casa delas. Né? E todo o uso que a gente faz, a gente está, de certa forma, invadindo a casa delas. Então, a gente precisa, no mínimo, respeitar o espaço que é importante
para o ciclo de vida dessa espécie, que a gente acabou não entrando nesse assunto, mas as baleias francas, elas são, a gente pode dizer, elas contribuem para a saúde dos oceanos, porque elas são, de certa forma, fertilizadoras dos oceanos. Perfeito. Quando elas vêm para cá, elas defecam aqui. Pode ser, né? Sim. Chato falar isso, mas elas defecam aqui. Certo. E quando elas fazem isso, elas estão depositando aqui os nutrientes que elas consumiram lá na região antártica, que são nutrientes que não tem aqui no nosso litoral. E que tornam o nosso mar muito mais biodiverso, contribuem para tornar o nosso mar muito mais biodiverso, mais rico em nutrientes. Perfeito. Porque os nutrientes existentes lá são riquíssimos. Certo. E acaba contribuindo, então, para a saúde dos nossos oceanos, para a biodiversidade, ele serve de alimento para outros peixes. A gente até está fazendo um estudo tentando quantificar e tentando identificar qual é essa contribuição em termos de fertilização dos nossos oceanos quando as baleias estão aqui no nosso litoral. Legal, Karina, olha, eu tenho certeza que quando terminar essa temporada eu vou te chamar aqui, que aí nós vamos pedir dados também, né? Com tipo, certeza, números, tá? Que eu acho que é legal também contribuir. A temporada está recém começando, né? Nem começou isso. direito, de certa forma, né? Teve essas primeiras baleias que chegaram aí, talvez a gente tenha aqui pela região, no máximo, umas 10 baleias circulando aqui. Ainda não pararam porque não estão com os filhotes, com exceção dessa fêmea que a gente mostrou aqui no vídeo. Então a gente está ainda engatinhando no início da temporada. Perfeito. Lembrando que o pico da temporada é o mês de setembro, então até lá a gente vai ter cada dia mais baleias no nosso litoral. E depois de setembro, quem chegou primeiro vai indo embora, quem chegou depois vai ficando. Aí a gente tende a ter aí uma diminuição, a gente vai fazer um sobrevoo, né? Graças ao patrocínio da Petrobras, a gente vai conseguir estar executando mais uma temporada de pesquisa e vamos fazer mais um sobrevoo em setembro para verificar, fazer esse levantamento aí do número de baleias que estão no nosso litoral e aí conseguir dar, né, gerar as informações aí. Depois disso a gente vem conversar de novo. Vamos lá então. Então, Karina, em nome da equipe, tá, da UniTV, a gente quer agradecer aí a tua disponibilidade, que a gente sabe que não é fácil, principalmente nesse momento, né? E tu deve estar dando aí várias entrevistas por dia, então não podia deixar de passar aqui no Ponto de Vista, Com certeza, né? não. E lembrando, Foi um privilégio meu também. Lembrando então, Karina, que eu vou pedir que tu encerre todas as quintas-feiras, UniTV, Ponto de Vista, às 23 horas, aqui com apoio de Boião Restaurante Choperia, tradição e qualidade desde 1975, e a Cia da Pizza, que é uma maravilha de pizza aqui de Laguna, com os combos de pizza e esfirra. Karina, faz um encerramento para nós, por gentileza. Eu só quero agradecer a oportunidade e a gente, né, falando das baleias, dá para perceber que são animais maravilhosos, quer dizer, né? E eu falo com muita paixão, faço todo esse trabalho com muita paixão, então eu fico muito feliz de poder compartilhar também um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha paixão e mais sobre o nosso trabalho, sobre as baleias aqui com vocês. Legal, então. Então eu entrevistei aqui Karina Grock, falamos aí das baleias que estão chegando aqui na nossa região e aguardo você até a próxima semana. Até lá. Ponto de Vista.